Aqui da casa, e o tema que a gente escolheu para falar hoje é um tema especial, porque é um tema de começo do ano, né? Todo começo do ano a gente entra nessa parte da reflexão de como é a nossa vida, de como é o mundo em geral. Existe um tema que está bastante aí na mídia, principalmente espiritualista, que tem a ver com transição planetária. Quem aqui já ouviu falar de transição planetária? Todo mundo? Bom demais, vai ficar fácil. A gente só escuta, às vezes não sabe o que é, né? Mas né? Bom demais. Transição planetária. Será que apenas o Espiritismo fala de transição planetária? Não? Existe outra religião, outras religiões falando de transição planetária? Vamos ver, né? Então, apesar que hoje é mais o Espiritismo mesmo, né? O Espiritismo e correntes espiritualistas. Aí entra o esoterismo, com a Helena Blavatsky, falando um pouquinho de era de Aquário, mas quem realmente popularizou esse nome mesmo foi o Espiritismo. Então não necessariamente apenas o Espiritismo fala dessa virada, dessa transição de mundos. A gente vê e viu, e se quiser ver, está lá na Bíblia. Apocalipse capítulo 21, escrito pelo apóstolo João. Está lá, ele fala o seguinte, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele fala de uma cidade chamada Nova Jerusalém, uma cidade muito sagrada, né, que está lá no céu. Então lá na Bíblia fala que existe algum tempo, novos tempos estão chegando, muito enfático o Evangelho de João, o Apocalipse, falando sobre essa transição. E a gente encontra também na Torá, que é o livro sagrado, ou também chamado Torá não, o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos. E lá, o Surat al-Ibrahim, ele fala lá no capítulo lá do Alcorão, falando o seguinte, no dia que a terra for substituída por outra terra, e os céus também, e todos comparecerão ante Deus único e irresistível. Falando que vai vir alguma nova terra nesses novos tempos. Se a gente for agora lá para o hinduísmo, para os indianos, existe um texto chamado Mahayuga, e nesse texto ele fala que existe 4 eras. Nesse texto. Na rua. ela não vai ela chegando. Eita, tá trombando aqui, Voltando. Lá nos textos hindus, fala de 4 eras e, engraçado, depois eu passo os dados para vocês, mas existem 4 eras e nós estamos nessa era que é chamada Kala Yuga, que é a era da escuridão e da ignorância. Cada era possui um tempo pré-determinado. E depois dessa era, vem a era chamada Satya Yuga, que é a era da verdade e da pureza. Então, deixa bem claro que existem fases no nosso planeta e que a humanidade vai passando por cada fase. Vamos viajar também, está viajando ao mundo, né? Vamos aproveitar e vamos vir aqui para a Mesoamérica, na região aqui do México. Aqui os astecas, que é um povo, né, que floresceu, os arqueólogos encontraram uma pedra de 24 toneladas que eles estudaram e viram que era um calendário. Esse calendário existe muitos significados, tá? Não vou explicar aqui agora, mas basicamente viu que nesse calendário existem 4 eras específicas que a humanidade ela permeia, e cada final de era existe um cataclismo. Então nessas figurinhas aqui, aqui representa um jacaré, representa que a primeira era findou com a terra, a segunda era findou com o vento, a terceira era findou com água, a quarta era findou com fogo. Água, dilúvio, vento, furacão, terra, terremoto e fogo. Se a gente for olhar no nosso dia de hoje, seria guerra, bombas nucleares, né? Então, deixa muito claro que existem ciclos que a humanidade passa e que cada ciclo fica com um cataclismo. E a gente vai para o Espiritismo. O Espiritismo também deixou muito claro. Esse livro aqui, quem já leu aqui a Gênese? Eita, os estudiosos aqui. Esse livro aqui, a Gênese. E eu separei no capítulo 18, os tempos são chegados, fala
sobre a geração nova. Vou ler alguns capítulos para vocês que faz todo sentido na nossa conversa de hoje. Então, desses livros, né, que foi codificado pelo Allan Kardec, professor Rivail, ele fala o seguinte: para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, então aqui no plano espiritual, que só se dediquem ao bem, havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica neste momento entre os que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam novas perturbações e confusões e constituíram obstáculos ao progresso. Então aqui está falando o seguinte: quem não é gente boa vai ser convidado a sair daqui da terra. Você vai ficar espírito bom. Nós, né? Foi para mim. Não é espírito bom, não? No dizer dos espíritos, a terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo. Está falando que a gente não vai passar pelos problemas. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, o primeiro ponto aqui é que vai vir pessoas em migração, vai vir pessoas para cá, que as pessoas que não vibrarem para o bem, né, do espírito mal, vão ser convidadas a se retirar, vão levar o pé na bunda, ou não, vai ser convidada para outros planetas, e essa transição não vai ser uma transição brusca, vai ser uma transição gradual. É assim que o Espiritismo, aqui no livro de A Gênese, através de Allan Kardec, ele explica. Então, gente, é muito importante a gente entender essa questão de planetas, né? Da onde os espíritos vêm, que não. Porque quando a gente olha o céu estrelado, a gente vê bilhões de estrelas. Na verdade, se a gente pegar um alfinete e apontar para o céu estrelado, e se a gente pegasse a ponta do alfinete e tirasse uma foto dessa ponta desse alfinete do céu, a gente iria ver 10.000 galáxias nessa foto. Cada galáxia, se a gente pega uma galáxia de tamanho M, tem por volta de 200 milhões de estrelas. Cada estrela é como se fosse um sol. Então pensa, um sol tem 10 planetas aqui. 200 bilhões vezes 10 planetas. 2 trilhões vezes 10 mil. Então, na ponta do alfinete do céu, olha o tanto de planeta que tem. Então, não seria tão inteligente de pensar que é somente aqui na Terra que vai ter vida, né? Então, se a gente olharmos aí, podemos dizer que quase por certeza que vai ter em algum momento alguma vida perto ou tão longe da gente, seja material ou espiritual. O Espiritismo deixa muito claro isso, porque lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar o lugar. Então a Bíblia fala um pouquinho, né, que na casa do Pai, ou seja, na casa de Deus, na galáxia toda, existem vários lugares e o ser humano está longe de ser apenas um único, né? Então, gente, se a gente olhar no Espiritismo, que é uma das doutrinas que explica bastante isso, deixa muito claro, ele faz uma classificação. Ele diz o seguinte: que existem vários mundos na nossa galáxia, e cada mundo que tem humanidades vivendo, a gente pode fazer uma classificação desse mundo, mas não é o mundo planeta, é o mundo planeta com as pessoas que estão nesse mundo. Então, se a gente olhar 10 mil anos atrás, o que a gente ia ver aqui na Terra? A gente ia ver pessoas descobrindo fogo ainda, vivendo em cavernas. Então, o Espiritismo classifica todo e qualquer planeta. E tem pessoas, humanidades, que estão nessa era como mundo primitivo. Se a gente olhar o planeta que está ainda numa fase, né, essa fase das primeiras civilizações, essa fase da Idade Média, enfim, qualquer coisa não, essa fase até agora é chamada de fase de provas e expiações, mundo de provas e expiações. O Espiritismo explica que
Mundo de provas e expiações significa que o espírito que está nesse mundo, ele está vivendo para provar alguma coisa, provar que aprendeu, provar que vai resgatar seus débitos. E expiações. O que é expiações? De espiar, mas não é espiar olhar atrás da fechadura não, tá? O buraco da fechadura não. Esse espiar é com S. Espiar com X é como se fosse dor, sofrimento, pagar, alguma coisa assim nesse sentido. Sabe? Então, um mundo de provas e expiações, ou seja, o Espírito fala que a gente está nesse mundo de provas, ou seja, a gente encarna ou para pagar débitos do passado, ou para provar que a gente aprendeu alguma coisa. E o próximo mundo, ou seja, a próxima fase planetária, é chamada de regeneração. Ou seja, o mundo vai regenerar e, para passar dessa fase para outra, precisa de uma transição. É feita uma transição, o mundo passa por uma transição. E aqui a gente está passando por essa transição, que a gente chama de transição planetária. Certo? Ou fui rápido demais? E depois, as escalas para cima, feliz, ditosos, celestes, mundos mais evoluídos. Então, só para a gente resumir aqui, o que são mundos de provas e expiações, né? Entender o nosso mundo atual. Então, todo planeta que tem humanidades, que está nessa fase aqui de provas e expiações, que a gente ainda está, a dor é como aprendizado. Então, desde pequeno, o humano ele experimenta essa dor, né? Seja através da família, de guerras, de problemas familiares. Então, toda essa fase permeia isso, a dor como aprendizado. De fato, a gente precisa, né? Às vezes, um puxão de orelha, precisa de algum. Deus, de fato, tem umas formas de nos ensinarmos de uma forma que a gente às vezes não compreende. Então, às vezes, a dor é um grande instrumento de aprendizado. E aqui, nesses mundos, a dor é uma grande ferramenta. Predomínio do orgulho, egoísmo e violência, nosso mundo atual está muito nisso. Reparação dos erros passados, ou seja, a gente tem muito débitos ainda, nós não somos espíritos tão evoluídos assim, não, viu? Precisa ainda pagar algumas coisinhas, né? A Carla gosta de falar, o povo aqui queimou as bruxas, né? Queimou o povo na vida passada. Eita, e aí, o que vocês acham que vocês fizeram nas vidas passadas, hein? Eu sei, eu não vou falar pra vocês não, viu? Senão vocês vão pegar na curva. Então, aqui, desses mundos, você fez algumas cacas na vida passada e você tem que encarnar para pagar, para aprender, né? Eu acho que é mais aprender. Então, reparação, está até aqui, ó, reparar, não é nem pagar, é reparar. Sofrimento coletivo frequente, desde o que a gente está vendo agora no noticiário, muitas guerras, né? A gente está preocupado. Mas, gente, o mundo que é mundo sempre teve guerra, sempre teve doença, a lepra, a peste negra, teve gripe espanhola, teve um tempo atrás, assim, um tempinho atrás. Então, sempre o nosso mundo sempre teve isso, né? Não foi essa guerrinha agora, alguma coisinha assim que vai acabar o mundo. Não, gente. Então, mundos estão nessa fase, sofrimento coletivo frequente. E o mundo de regeneração, que a gente está indo agora para aí? O que nos espera lá? O bem começa a predominar, o mal ainda existe, mas não domina, maior sensibilidade moral e valorização do amor, empatia e justiça. E aí, gente, a pergunta é, será que a gente está nesse mundo de regeneração começando? Não, né? Então, a transição planetária é essa, né? A transição planetária é sair desse mundo todo de tormenta, de dores, para esse mundo mais leve, né? A tendência é gradualmente esse mundo mais leve. E aí eu vou tirar vocês, alguém está vendo o mundo melhorar? Hã? Não? Não, né? Estão sentindo que as coisas estão mudando? Ou está a mesma coisa de sempre? Como é que é? Está piorando, está mudando, mas está para pior, né? Eu acho que fica oscilando. Fica oscilando. A mudança depende de nós, né? Minha palestra aqui, né? Eu vou falar isso. Tinha que minha palestra é isso, do Raifá. Mas olha, o que de fato está acontecendo e o que vai acontecer? A pergunta, né? Porque ele está prometendo para a gente que a gente vai passar para cá. Ó. O bem vai começar a predominar, valorizar o amor, mas parece que não está acontecendo isso, né? Então, gente, vamos entender que está acontecendo a transição planetária, mas não é da forma que a gente pensa. É uma forma, assim, bem interessante, porque
toda transição, ela é um fim de um ciclo, igual nascimento, igual um ser vivo quando vem para a Terra, né? Ele começa o nascimento, depois ele cresce, estuda, trabalha, paga boleto, faz menino, casa ou não, e depois morre. Então, todo o ciclo é uma quebra, né? É uma quebra de um certo, de uma certa linha. Então, todo fim de ciclo acontece quebras, e nesse ciclo que a gente está hoje, está tendo muitas quebras. Quais quebras são essas? Revisão de valores. Estava conversando com minha avó sobre casamento, e minha avó falou assim: ei, meu filho, antigamente, na época da minha mãe, não era nem dela, da minha mãe, os casamentos eram tudo arranjado. Eu queria, né? Porque eu estou solteiro, pensando como arrumar. Aí, já na época dela, ela falou: não, na minha época agora eu estou conseguindo, eu pude escolher um pouquinho. Já na época da minha mãe, escolheu, só que não foi uma boa escolha, né? Meu pai era fluxo cheio, né? Então, a gente vê que, olha os valores sendo quebrados, né? A ascensão, né? A valorização da mulher, principalmente, são quebras de valores que estão, na verdade, a gente está revisando esses valores antigos, né? Como também a questão das religiões também, tomando de conta da nossa vida, questões políticas, várias coisas que a gente está revisando os valores, e faz parte dessa quebra de costumes antigos que a transição planetária está nos acometendo. Questionamento do materialismo, então é muito comum a gente falar aquela frase, né? Hoje em dia, que dinheiro não traz felicidade. Quebra de valores. Antigamente não vi, você tinha que ter dinheiro, era de fato. Felicidade era dinheiro. Questões materiais, crises emocionais, sentidos existenciais, bastante evidente. Escândalos políticos e religiosos à tona. Antigamente não tinha esses escândalos, não porque, né, que não tinha, não era propagado os escândalos políticos. Corrupção sempre teve. Agora está se mostrando à tona. Então, é outra quebra também de ciclos, abuso de poder, corrupções e hipocrisia sendo demasiadamente enfatizados no nosso cotidiano. Então, gente, instituições tradicionais perdendo credibilidade, tá? Família, tudo, trabalho, religião, são as instituições tradicionais. Então, aqui as pessoas começam a se perguntar que mundo a gente está construindo. E nessa fase a gente tem muitas dores. Quais são as dores? Muita ansiedade. O Brasil é um dos países que mais tem esse diagnóstico de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, bastante evidente isso. Pode-se dizer que é uma doença agora do século XXI. Né? Já ouviu falar disso? Doença do século XXI, ansiedade, depressão. Sensação de coletivo de vazio. Quem aqui já sentiu vazio existencial? O que eu vou fazer na vida, né? Mesmo tendo tudo. A gente acha que, às vezes, a nossa felicidade é ter uma casa, depois comprar um carro, mas parece que não preenche, né? Não preenche. Uma vez a minha prima estava falando assim: eu estou insatisfeito, infeliz, né? Eu falei: minha filha, né? Ela falou assim: eu queria uma casa. Aí eu falei: rapaz, mas você tem que agradecer a situação que você está, porque muitas pessoas queriam estar na tua situação agora. Para ela, estar na tua situação agora, no seu conforto agora, seria a felicidade extrema para ela. E por que agora você está na situação que está feliz? Então fica aquela coisa, né? Meu Deus, eu tenho que continuar, meu filho tem que não sei o quê, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que ganhar um emprego. Parece que a gente fica postergando a nossa felicidade. Já falamos sobre isso, a felicidade é apenas um estado. E a paz é, de fato, a melhor salvação para isso. Pessoas funcionando por fora, mas vazias por dentro. Faz sentido isso? Faz, né? Qual é a explicação disso, então? Porque está muito evidente, né? Não está uma coisa assim, parece que todo mundo está tendo tipo de depressão. Existe explicação para isso? Existe. Vamos discutir agora. Espíritos mais sensíveis encarnando. Então, antigamente, os espíritos aqui que viviam, nossos avós, nossos pais, eram mais casca grossa, aguentava o rojão, não é? Hoje em dia, a gente tem, não que necessariamente são espíritos Nutella, mas espíritos mais sensíveis, né? Mais suscetíveis às questões do mundo. Então, está vindo espíritos com essa sensibilidade maior, tá? Almas antigas vivendo conflitos internos profundos, tá? E que é muito importante. Quando eu escrevi essa frase aqui, eu falei: nossa, faz todo sentido.
almas que já vivenciaram muitas encarnações e sem progresso, e agora que ela volta para si mesma, que não tem mais questão de guerra, que não tem mais aqueles conflitos que ela tinha nas vidas passadas, quando bate de frente com o mundo atual, que ela volta para si, ela começa a ter esses conflitos internos profundos. Então, gente, faz parte da ansiedade, a depressão, a gente às vezes olha no sentido de coisa ruim, né, de mais energias, mas é um convite, aqui ó, um convite para o chamado da alma, chamado para a gente poder refletir, né, ou seja, o choque do mundo antigo com esse mundo novo nesse sentido. Entenderam, gente? Como é que essa questão da transição planetária é mais uma quebra de valores do que necessariamente uma transição do mundo para outro. Então, aqui na Gênesis, eu acho que até falou aqui que está vindo espíritos mais evoluídos para cá. Foi explicado que alguns espíritos que não estão vibrando agora, tem muito karma a se resgatar, vão ser convidados aí para outros planetas. Isso não é coisa ruim, tá? Ser convidado para ir para outros planetas. Você pode pensar, meu Deus, eu vou para um planeta ruim, vou lá, acabou a chapinha, acabou o chuveiro elétrico. Vou ter que fazer fogo na base da pedra. Não, gente, não necessariamente é uma coisa ruim, não. Pelo contrário, pode até ser uma experiência boa para você, um planeta até melhor. Um planeta até melhor. Então, a gente pode encarar essas transmigrações, que a gente chama, né, de espíritos para mundos. Isso está acontecendo no plano espiritual, tá? A gente não está vendo aqui, mas está acontecendo lá. É como se fosse mudar de cidade, mudar de estado. Às vezes a gente fica com aquele fio da barriga, né? O que vai acontecer quando a gente vai para outra cidade, para outro local. Mas no final não dá certo, não acostuma? Então é isso, né? Então está vindo espíritos assim mais evoluídos, mas não no sentido que a gente pensa, tá? Não no sentido que a gente pensa. Esses espíritos evoluídos que estão vindo, que são as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão questionando muito. Quem aqui tem filho, ou sobrinho, ou sobrinha, já viu que os meninos estão espertos demais? Estão espertos. Então, pega o celularzinho no dedinho. Estão espertos. Eu até questionei, até pensava, rapaz, esses meninos não estão espertos não. Eu acho que é mais um mundo, né, que a gente está hoje. Aí eu fui perguntar para minha avó. Vó, os meninos de hoje estão espertos? Eu falei, não, porque antigamente o menino de 7 anos estava comendo areia. Hoje o menino de 7 anos está na televisão aí, fazendo mais inteligente que a gente. Foi tão caro, né, que você está falando. Então, gente, crianças e jovens hoje não estão tolerando muitas coisas, estão questionando, estão tendo mais empatia e estão tendo muita intuição elevada. Então, vocês estavam para perceber isso? Eu sou professora de CMEI, isso fica muito claro. Eu sou professora de CMEI, né? Fica bastante claro essa questão. Eles não toleram nenhum tipo de injustiça, de jeito nenhum. Eles questionam, são questionadores. Não adianta você falar, senta aí, aqui eu vou pensar, cara, eu quero brincar. E eles têm, assim, uma empatia gigantesca. Empatia, né? O que é empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você, né? Não, eles são assim. Eles, um coleguinha machuca, ele já chora, vem, abraça. Antigamente a gente olhava e iria, né? Tá vendo? Espíritos novos vindo de outros lugares do planeta, né? Ou seja, um ZTzinho, né? Não é extraterrestre? Se é fora do planeta Terra, é extraterrestre, né? Então, gente, de fato, são espíritos que têm uma certa. Eles são mais adiantados moralmente. Não, se estão aqui nesse mundo aqui, é porque tem algumas coisinhas para aprender ainda, tá? Não é tão perfeito assim, não. Vieram para ancorar esses novos valores, tá? Dessa sociedade de valores, e sofrem muito em ambientes muito agressivos e competitivos. Faz sentido? Crianças ainda sofrendo, muito agoniadas com uma casa, com uma família. Faz? Igual que a gente estava conversando antes, né? A gente não está vendo esse mundo todo. Se a gente olhar aí para os slide anteriores, a gente vê que de fato o nosso mundo ainda permeia muitas guerras, muita dor, muito sofrimento, pobreza, fome. E a gente questiona, né, se de fato está melhorando, já. De fato, parece que está piorando, né? Mas aí eu convido vocês a refletir que vocês têm que olhar que mundo vocês estão olhando. Porque se às vezes a gente olhar para a televisão, a gente só vai ver notícia ruim. Se a gente ligar a televisão hoje em dia, tirando as novelas, é só coisa ruim.
política, não tem nada, assim, poucas notícias são notícias boas. Então, se a gente se alimentar de coisa ruim, a gente vai pensar que o mundo está ruim, o mundo está denegrindo. Então, por que a gente pensa que o mundo de fato está mal pior, está regredindo? Porque, gente, o mal ele faz barulho, faz muito barulho. E o bem? Que notícias estão vendo hoje em dia das coisas, das curas de doenças, né, de projetos sociais? Teve dias para trás a COP30, né, que foi uma reunião de vários países para discutir questões climáticas. Que dia que a gente ia ver isso umas décadas para trás? Não ia ver. Existe uma outra, a Igreja Universal do Poder de Deus fez uma campanha aí com vários jovens para conscientizar a questão do suicídio. Cadê ele na televisão? Você sabe disso? Nós estamos em janeiro, existe um movimento chamado Janeiro Branco, se não me engano, que é não é? Que é a prevenção contra depressão, ansiedade, né? Estão sabendo disso? Pois é, olha aí as coisas boas que estão acontecendo. Mas por que a gente só vê coisa ruim? Porque o mal faz barulho, gente. O bem ele faz raízes. O mal faz barulho e o bem está lá debaixo da terra, ó, só plantando as raízes para depois semear. Então aqui são as imagens, né, do nosso trabalho social que a gente faz. Convido vocês a entrar no Instagram do Graf, né, para ver que são trabalhos que a gente está fazendo para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então às vezes a gente fala assim, nossa, meu sonho é ir para a África, ajudar as pessoas pobres ali, né, pessoas que têm dificuldade. Quintal aqui de Goiânia, Aparecida de Goiânia, né, jovens de 16 anos com dois filhos, e vivendo apenas do Bolsa Família e tendo que criar. E um desses meninos é autista de um grau 3, né? Outra, uma senhora que está com dois netos, e um desses netos, e ela tem problema de saúde, um desses netos também não é autismo, é outra deficiência, tem que cuidar. Gente, olha aí, as coisas acontecendo. Então, o bem, gente, ele não é, como posso dizer, ele não tem barulho, ele de fato, essa frase aqui eu gostei bastante dela, por causa que a gente precisa semear primeiro, né? E a semente não vai debaixo da terra, não vai florescer, a gente nem vê a semente, né? Pois é, faz toda a sua base, primeiro de tudo, faz as bases. Para você construir uma casa, precisa fazer o alicerce, né? Precisa fazer um bom alicerce para poder a gente construir uma edificação melhor. Então, a transição planetária para o mundo novo deve começar por nós. Essa frase uma frase, até quando eu estava fazendo isso, eu estava falando assim, meu Deus, essa frase é frase de coach, né? Melhore a si mesmo para poder levar para o mundo. Existe uma frase não sei se é do Steve Jobs, que falou assim, olha, para você mudar o mundo, primeiro arrume o seu quarto, uma coisa assim. Então, gente, a grande questão da transição planetária, como também um progresso, é a gente trabalhar primeiro nós. Se a gente ficar bem, a gente vai poder ajudar as pessoas. O meu pai, ele teve um terceiro casamento, e agora o fruto desse terceiro casamento foi um filho, Gustavo, meu irmão, e ele tem autismo, um espectro autista. E dentro desse espectro existe um grau chamado grau 3, que é um dos graus mais avançados, né? Então ele não conversa com as pessoas, vive no mundinho dele, e a mãe dele chora muito, fica muito preocupado, porque o filho, né, não vai conseguir, às vezes, não vai conseguir ter aquela independência toda. E o meu pai estava conversando comigo, olha, ela fica muito preocupada por causa do criança, e eu já falei para ela, não precisa ficar preocupada, você tem que agora ficar mais calmo possível. E ela até estava questionando o meu pai, que o meu pai era muito tranquilo, né, levando na boa, falando assim, poxa, como é que você pode levar na boa, sendo que a criança está com esse tipo de problema? E ele falou o seguinte, eu não posso enlouquecer. Pensa, se eu enlouquecer aqui, você vai enlouquecer, o menino vai enlouquecer mais ainda, todo mundo vai desestabilizar a casa. Então está vendo a importância da gente ficar bem em volta de nós? Então,
a gente não tem ideia, mas quando a gente fica bem, a gente acaba criando uma cadeia vamos colocar cadeia energética que acaba beneficiando milhares de pessoas. Então, às vezes, se você fica bem aqui, você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta, e essas duas pessoas que estão à sua volta, ela pode ajudar outras duas pessoas, e, consequentemente, aumenta essa cadeia de ajuda, só pelo fato de você estar bem. Só pelo fato de você estar bem. Quer um exemplo prático? Aqui, ó. Essa é a Iane. Iane é, vamos dizer, que a chefe comunitária lá daquele assentamento que eu mostrei nos vídeos ali. Tem? Ela é a chefe comunitária, ela sabe de todo mundo que está lá, ela que organiza para a gente aqui do GAF, distribui as cestas, ela conhece a vida de todo mundo e ela sabe quem precisa. Então a gente começou ano passado com uns 20 cestas distribuindo para as pessoas mensalmente. Fomos aumentando, hoje a gente está em 60 querendo aumentar. Então todo mês a gente distribui 60 cestas para essa comunidade. E ela que organiza. Uma vez ela estava me contando que estava de fato agradecendo a gente, porque um menino lá que ela conhece, ele agora estava estudando, por causa que a gente estava levando cesta. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque ele faltava à escola, porque a família, a mãe dele, colocava ele para ajudar, e ele estava trabalhando com os adultos ali, e esses adultos estavam até explorando ele, pagando R$15 por semana para o menino, e explorando, colocando ele para fazer trabalhos pesados. E pelo fato da gente estar levando cestas, a mãe teve um suspiro, um respiro a mais, e o menino agora parou de trabalhar e está indo para a escola. Pelo fato da ajuda das cestas. Está vendo? Então, olha os gestos que a gente enfrenta. Então, gente, aconteceu que um dia a gente estava meio agoniado para alcançar a nossa cota de cestas e brotou várias cestas para a gente. Brotou várias cestas para a gente que ajudou, né, a Iane a organizar para essas cestas para o assentamento. Quem foi que deu essas cestas? Foi uma mulher. E essa mulher tem um poder aquisitivo. Nesse dia que ela doou as cestas, foi um dia que ela tinha uma apresentação para fazer, o trabalho dela, e ela estava muito preocupada porque as unhas dela estavam muito feias. E nesse dia a manicure fez um agrado para ela e atendeu ela no horário de almoço. Ela ficou muito feliz por esse gesto dessa manicure. E aí na noite ela resolveu doar por causa dessa ação que essa manicure fez. E essa manicure, ela fez essa ação porque no dia anterior o marido dela trouxe pamonha para ela. Trouxe pamonha para ela. O marido não era de trazer nada para ela, nesse dia trouxe pamonha para ela. Para ela e para a filha dela. E esse cara, ele só comprou pamonha porque o chefe ou a chefe fez um evento lá na empresa que ele gostou muito. E ele saiu feliz da vida e falou: quer saber, eu vou passar para comprar pamonha. Nunca comprei pamonha, né? Não comprei nada. Por causa desse gesto desse chefe ou a chefe. Assim. E esse chefe da empresa só fez isso porque assistiu uma palestra, né, de uma pessoa que ele achou bastante interessante, né? Deu uma revigorada, ele começou a refletir muito. E essa pessoa só começou a fazer palestra porque ela fez uma autoavaliação, fez uma auto-reflexão na vida, ela procurou, né, se desenvolver melhor. Então, pelo fato dessa pessoa, começou a dar palestras, ajudou uma pessoa, fez uma cadeia aqui, fez uma cadeia aqui e chegou para cestas, 60 cestas, vamos colocar 60 famílias, cada família tem 3 pessoas, 180 pessoas, por causa de uma pessoa que resolveu se autodesenvolver. Então, olha só o poder das coisas, né? A gente acha que as nossas ações, um bom dia, um abraço, a pessoa, o fato da gente estar bem não ajuda, olha a cadeia que a gente não tem nem noção do que as coisas podem acontecer, desencadear. E aqui, é geométrico.
é geométrico. Aqui é um ciclo. Se eu fizer 10 desse aqui, 10 camadas, eu chegar a 1 milhão de pessoas. Está vendo? E a gente nem sabe as coisas que acontecem. No plano espiritual, às vezes, não conta para a gente, né? Às vezes as coisas retornam para a gente. Então, para a gente fechar essa nossa conversa sobre essa transição, voltando que a transição começa da gente, essa frase aqui do mestre Confúcio, que é um mestre chinês, ele fala o seguinte: quando houver retidão no coração, haverá beleza no caráter. Quando houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. Quando houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. Quando houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Isso explica muito bem essa cadeia que é, né, a gente se desenvolver, para a gente tornar pessoas melhores, para o nosso lar ser melhor, para a comunidade ser melhor, para a cidade ser melhor, para o estado ser melhor, para o país ser melhor, para o mundo ser melhor, para a gente transitar para um mundo de regeneração. Certo? Gente, obrigado pela atenção de hoje.